Deus, gente, vocês não sabem o que é o gotas proféticas, mas vão ficar sabendo, né? Glória a Deus, já chegou aqui. Glória, glória, glória. Ai, o último gotas proféticas, queridos. A gente ficou no mover maravilhoso. E eu me lembro que nós estávamos no primeiro, né, em pandemia. E eu fazendo tratamento, sem máscara. 3 dias de joelhos rendida ao Senhor diante da unção profética. Eu desejei esse evento, eu gerei com Mísia esse evento. Foram muitos dias de oração, é algo que vai sair para todas as nações, treinando os profetas do Senhor. E Deus me falou que esse tempo de solidão profética ia acabar, porque o Senhor está levantando um exército de atalaias, de vigias, que estão na torre dos últimos dias, profetas avivalistas dos últimos tempos, que serão amadurecidos de entendimento do Espírito, para anunciar ao povo de Deus que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, Ele está vindo na direção da igreja, aleluia. Agora eu me animei. E aí, quando terminou o Gotas Proféticas, nós temos na última semana do Gotas Proféticas, é o mês todo de eventos proféticos. Pastor Edilson gosta de dizer que é quando os profetas se espalham, né? Eles se amostram no Gotas Proféticas. E aí a gente estava lá no finalzinho do Gotas Proféticas, no dia da vigília, que é o que fecha o mês. 7 horas da manhã, a gente lá na vigília, virada à noite, orando, profetizando, recebendo do Espírito nuances sobrenaturais profundas. E aí eu estava lá sentadinha, e alguém começou a tirar um acorde ali na música. Aí eu disse: se tocar a roda grande passa dentro da pequena, eu vou me jogar bem ali debaixo da cadeira. Só me chame domingo depois do último culto, porque é muito especial para nós, né? É algo que a gente desejou bastante. Amém. Você está feliz aqui, queridos? Quem está aqui? Quem está aqui conosco? Shalom, shalom, shalom. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você não veio esses dias, só você não veio. Glória a Deus que você veio agora. Mas tem uma porção do Espírito para a sua vida hoje, e algo sobrenatural está reservado para você. Então, de todas as formas, Deus nos alcança, né? Deus nos alcança de todas as dimensões possíveis. Então eu quero orar por você. Você pode baixar sua cabeça, por favor? Pai, eu te rendo graça em nome de Jesus. Somos gratos a Ti por esta noite, por esse tempo, Senhor, em nossas vidas. Estamos fechando um ciclo, Pai, da Tua palavra, um tempo profético vivido nesta casa, nessa igreja, com o Teu povo, Senhor. Eu creio, Pai, de modo sobrenatural, que uma fenda, uma Moebe, uma intervenção divina veio sobre esta casa, capacitando-os, instruindo, ensinando, inspirando esta igreja, os Teus filhos, Pai, nesse novo tempo que se aproxima na vida deles. E algo sobrenatural, algo divino está sendo gerado no Espírito, para que um tempo de abundância esteja chegando, Senhor. Somos gratos, Pai, somos gratos a Ti, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelos Teus direcionamentos, pelo Teu guia. Espírito Santo, nós somos eternos dependentes da Tua presença. Não sabemos e não queremos fazer sem Você, Espírito Santo. A Tua presença é o que nós desejamos. Eu oro por cada vida que aqui está, Senhor. Eu oro por cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, cada filho, cada esposa, cada um dos Teus filhos que veio a esta casa, Pai, receber um maná fresco da Tua palavra e da Tua existência em nossas vidas. E eu declaro em nome de Jesus que eles não sairão da mesma forma que eles entraram, porque antes eles serão alcançados, transformados, modificados, afetados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você gerou uma expectativa quando você saiu de sua casa hoje? Em mim ou em Deus?
Glória a Deus que foi em Deus. Eu creio. Se nós recebêssemos a palavra de Deus, crendo que quando nós estamos recebendo a palavra de Deus, é o próprio Jesus que está ali, sendo ministrado em nossas vidas de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, nós receberíamos também em uma maior porção, ou no melhor resultado da dimensão do que a palavra de Deus é. Quando Jesus atesta a palavra, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida eu vim para que vocês tenham vida, e vida diga de novo, vida em doença não é vida abundante. A grande tristeza do Espírito, eu creio, é o Senhor ter nos mandado Jesus. A palavra de Deus diz em Salmos que o Senhor enviou a sua palavra, que é Jesus, e ela nos sarou da condenação do que nos era mortal. O que nos era mortal era o poder, era a força do pecado, que nos conduz, quem não tem Jesus, ao fogo do inferno. A gente não fala isso de uma forma objetiva, mas queridos, eu oro como profeta do Senhor, que vai chegar dias nas nossas igrejas, que nós ouviremos sermões como os sermões que se ouvia no século passado. Os historiadores contam de Charles Spurgeon, que quando ele pregava naquele púlpito elevado, enquanto as pessoas escutavam a sua palavra evangelística sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o pecado, teve dias que foi testemunhado desses grandes avivalistas, que enquanto ele pregava, as pessoas sentiam o fogo do inferno nos seus pés queimando, por causa do poder, da veracidade, para que um temor sobrenatural viesse sobre as pessoas. E sabe, eu creio mesmo que com esse aproximar da segunda vinda de Jesus, o poder da igreja vai ser restaurado, não um poder que foi vivido no século passado. Tem muita gente falando sobre a igreja primitiva, tem muita gente falando sobre os feitos da igreja primitiva, mas a palavra de Deus, ela é progressiva, ela é crescente. A palavra, ela aumentou o poder que operava sobre a igreja do primeiro século, que a gente fala igreja primitiva, mas de primitiva ela não tinha nada, ela já nasceu nascendo. Já nasceu cheia de autoridade, cheia de poder, sabe? E quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que o poder daqueles homens e mulheres que estavam no começo da igreja do primeiro século, eles estavam cheios do poder de Deus, porque eles viviam numa expectativa da iminente volta de Jesus. Ele volta amanhã, ele volta semana que vem, ele volta daqui a um mês. Isso mudava tudo. Isso mudava completamente a imagem que eles tinham acerca do Evangelho. A Bíblia fala de um Pedro, antes do poder da ressurreição, antes de testemunhar do poder de Deus em operação. Um Pedro que negou Jesus, um Pedro almático, um Pedro colérico, um Pedro vingativo. Gente, o que é que Pedro estava fazendo com a peixeira do lado, depois de andar com Jesus 3 anos e meio? O que é que esse homem fazia com essa peixeira do lado? Mesmo tendo sido instruído pelo próprio Cristo, a palavra viva, estava lá, uma peixeira do lado. Falamos desse Pedro, mas a Bíblia diz que quando ele viu a ressurreição de Cristo, uma nova criatura, totalmente nova, foi revelada na pessoa, naquele homem. E a Bíblia diz que no primeiro culto, o homem da peixeira, no primeiro culto, 3.000 almas se ajuntaram ao Evangelho, por causa do poder da ressurreição
na vida daquele homem. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Quando a Bíblia relata dele na Porta Formosa fazendo uma atitude cotidiana que eles faziam muito tempo, eram judeus, iam ao templo 3 vezes no dia orar. E nesses dias cotidianos, nesse dia natural, passa Pedro e João e se encontra com uma pessoa enferma, doente. Aquela pessoa pedindo esmola, pedindo misericórdia. Para pedir esmola tinha que ter, não tinha uma carteira no tempo, mas tinha uma capa, que o governo romano e o judeu autorizava aquela pessoa com aquela capa, ele ficar ali pedindo esmola. Tudo que aquele homem esperava de quem ia para o templo e voltava, é que alguém desse algumas moedas, para acalentar a sua miséria, para afagar a sua necessidade, a sua vida de desprezado, de excluído, de amaldiçoado, os estigmas religiosos que estavam sobre ele, queridos. Mas aí ele se encontrou com 2 testemunhas da ressurreição, e eles passam por aquele homem, e aquele homem talvez tenha estendido as mãos e tenham dito: por favor, por amor de Deus. Talvez aquele homem naquela hora, ele afetou assim de forma teatral a debilidade, a enfermidade dele. Talvez ele mostrou os pés, as pernas aleijados, para que eles se compadecessem, para que eles tivessem peninha dele, para que eles de alguma forma achassem 2 moedinhas de esmola. Mas a Bíblia diz que eles param diante daquele homem, pastor. E aí eles fitam os olhos naquele homem e diz: olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho esmolas que vão afagar a tua dor, o teu estigma, a tua doença, mas eu tenho algo que vai mudar a tua vida para sempre. Eu sou testemunha do poder da ressurreição. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Nunca mais a esmolas será o teu afago, porque Deus tem uma nova vida para você. Nesse exemplo simples, nós podemos entender do desejo de Deus acerca do que está estabelecido na redenção. Aleluia. Nós até compreendemos, nós até sabemos o que Jesus fez por nós, sim ou não? Quem compreende aqui o que Jesus fez por você? Nós até sabemos que Jesus Cristo foi para a cruz, até a religião morta sabe. Está lá o Jesus pregadinho na cruz, desenhado para criar a modelagem, né? De um Cristo derrotado. Nós até sabemos que Ele foi por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Isaías, quando descreve o sacrifício de Jesus, ele diz: Ele foi moído, Ele foi transpassado. Nós olhávamos para Ele, mas a figura dele não era figura que alguém humano quisesse olhar, porque Ele estava desfigurado humanamente, por causa do meu e do seu pecado. Nós reputávamos como aflito de Deus, derrotado, vencido. Nós até sabemos da legalidade do que a redenção providenciou para nós. Salvação. E no termo salvação está escrito preservação, provisão, segurança, libertação, cura. Nós recebemos cura por redenção. Legalmente, na cruz, o preço que a justiça exigia
por causa do pecado do meu e do seu pecado. A palavra de Deus que estava sobre ele, o castigo que hoje me traz paz, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, plenitude, vida abundante, não inclui doença. Aleluia. É fato, diga é fato. Aconteceu há 2000 anos atrás. Você pode abrir por favor aí Gálatas 3. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, Tu és bom. Gálatas 3:13. Por favor, antes vamos ler um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Gálatas 3, verso 3. Você vai me permitir ler do comecinho. Diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, foi crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito de Deus pelas obras ou pela pregação da palavra da fé? O que fez vocês receberem Jesus? De fato, vocês receberam Jesus? Sois vós tão insensatos, que tendo começado, nascidos do Espírito, agora vocês vão agora acabar a vida cristã de vocês pela carne. Paulo estava dizendo aqui, é incongruente que vocês tenham nascido do Espírito em santidade, em justiça, a semelhança de quem Deus é, como primícia, o que Jesus é. O restante dos filhos que foram gerados de uma semente incorruptível, que não se corrompe por regras, que não se corrompe por costumes, que não se corrompe por legalismo, porque provém do Espírito de Deus. É santidade, é justiça estabelecida, é preço pago. Diga comigo, redenção. Aleluia. Será que é em vão que vocês tenham padecido tanto por causa dessa palavra, por causa do Evangelho? Se é que isso também foi em vão, aquele pois que vos dá o Espírito e o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé no que Jesus realizou? Se são os costumes, Paulo estava falando, se vocês vivem pela lei, se são os costumes, se é a religiosidade, se é a regra, se é a lei dos seus pais, dos seus avós. Meu marido dizia, não, você pode ser crente, mas eu vou ficar na lei que Deus deixou. Paulo está dizendo, se não é produto de fé, é lei. E se é lei, não tem redenção. Porque a lei não resolvia o problema do pecado. A Bíblia diz que a lei era o aio, era o instrutor. Alguém que mostrava o caminho, pegava na mão do pecador e dizia, olha, é por aqui, vai por aqui. Mas a lei em si não tinha capacidade de resolver o problema da injustiça. Não tinha capacidade de regenerar alguém que estava morto espiritualmente. Não tinha capacidade de recriar ninguém à semelhança de Deus. Porque eram escritos, eram regras, eram liturgias. Aquele pois que vos dá o Espírito
e que opera maravilhas entre vocês. Ele faz por causa das obras da lei ou por causa da pregação da fé? Paulo estava dizendo, se é da lei que vocês querem continuar vivendo, é da lei que vocês terão a vida. Mas se é do Espírito, tem uma nova vida diante de vocês. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão pela redenção. Deixa eu explicar a você o que foi que aconteceu aqui, que a gente vai entender lá na frente, Isaías. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão e ele creu. Jesus tinha nascido? Não tinha nascido. Ainda muitos e muitos anos se passaria para Jesus se revelar. Mas quando Abraão creu em Deus, a Bíblia diz que foi-lhe imputado. Quem é da área jurídica aqui, queridos? Eu sou advogada e eu amo essas. Foi-lhe imputado a sua fé como, diga, exemplo da justiça de Cristo. Abraão é uma figura de Cristo, de libertação da ignorância, da incredulidade, de uma vida desaliançada com o Senhor. A Bíblia diz que quando ele creu, no passado muito distante de Jesus e muito mais de nós, ele afetou o presente da vida dele, ele afetou a manifestação de Jesus, ele afetou as nossas vidas. Vou dizer de novo para você. E ele afetou, inclusive, a vida daqueles que tinham acreditado em Deus, sem a possibilidade de serem salvos de Jesus. Porque a Bíblia descreve o seio de Abraão, onde estavam cativos os que morreram em Deus. E quando Jesus desceu as regiões superiores, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Levou cativo a condenação que impossibilitava, por causa do tempo que ainda não estava manifesto a redenção em Cristo, a impossibilidade das pessoas nascerem de novo e serem salvas. Mas quando ele creu, ele afetou os que já tinham morrido, crendo em Deus. Ele afetou o presente dele, ele afetou o futuro da nação de Israel e dos povos que creram com Israel. Ele afetou as nossas vidas. Por causa da obediência dele, um caminho foi preparado para que Jesus se manifestasse na plenitude dos tempos e nos trouxesse a redenção. Assim como Abraão que creu, e isso lhe foi imputado como justiça, Deus declarou justificação no ato de crença de Abraão, num tempo que ainda era inoportuno, não estava estabelecido. A Bíblia diz que Jesus é o mediador da reconciliação do homem com Deus. Mas Abraão já apontava o que Jesus seria para nós, quando ele nascesse, morresse e ressuscitasse. Nós comemoramos a Santa Ceia para lembrar da legalidade da redenção, do que Jesus conquistou para nós. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo para Abraão: todas as nações serão benditas em ti e na tua descendência. Não, gente, você não está entendendo. Não, eu vou dizer de novo. Deus estava fazendo uma aliança, dizendo para nós o que Ele realizaria em Jesus para nossas vidas. Ele disse: vocês serão benditos, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, anda comigo na minha presença,
tenha um relacionamento comigo, e eu te farei próspero, eu te aperfeiçoarei, eu te farei crescer, eu te farei bendito entre todas as nações. Benefícios de um espírito que fazia visitação ao povo aliançado. Não era um espírito que permanecia, não tinha a habitação do espírito. As pessoas olhavam para a arca da aliança e elas sabiam: não pode tocar, não pode contemplar, não pode ver. O pecado põe um véu entre nós, o pecado não nos deixa aprontar. E eles olhavam e eles temiam o poder da glória de Deus, o poder que reservava na arca da aliança. Não era Deus, era a Shekinah, era a representação da glória, era a figuração do que Jesus ainda ia conquistar para nós. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi morto, foi crucificado, que ele expira naquela cruz e ele diz: está consumado. Meu Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está feito, acabou. Imagina os profetas, pastor, como eu, que sou cheia de signos, de visões. Imagina os profetas da Velha Aliança, olhando para a arca da aliança, e o Espírito Santo mostrando a arca da nova aliança, que sou eu e você. E eles: como o Espírito de Deus vai poder morar, fazer habitação em seres humanos, se agora na arca não pode nem tocar, não pode nem olhar, não pode nem estar no mesmo ambiente, por causa da glória. Mas o Espírito mostrava aos profetas que nós éramos as arcas da nova aliança. E a Bíblia descreve uma aliança superior. Diga: superior, firmado em melhores e maiores promessas. Não mais agora, apenas pelo que está escrito aqui. Assim, pelo que está escrito dizendo: ora, tendo a escritura previsto, profetizado, falado, anunciado, que Deus havia de justificar pela fé até mesmo os gentios. Olha só, o profeta imaginando um povo fora de Israel, que eles chamavam de cachorros, amaldiçoados, desaliançados, se sentiam exclusivamente aliançados com Deus. Óbvio, o plano de Deus era alcançar Israel, e através de Israel Deus alcançar toda a humanidade. Ele anuncia primeiro o evangelho. E Deus pregou o evangelho para Abraão. Deus falou dessas impossibilidades naturais e da possibilidade divina. Aí no 10 ele diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição da lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém seria justificado, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, tem justos aqui, queridos, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé. Talvez se eu subir a escadaria, se eu usar uma roupa marrom por 30 dias, se eu mandar fazer uma perna de madeira, que represente a doença que eu estou passando, talvez se eu mutilar o meu corpo, se eu me arrastar e me flagelar, se eu cumprir os rituais,
palavra está dizendo assim: ninguém será justificado, ninguém vai ter acesso à glória de Deus como arca da aliança, com a presença do Espírito Santo em habitação e morada, se está vivendo debaixo das regras da lei. Se eu creio na lei, não sou da fé. Se eu não tiver consciência do que Jesus fez por mim, se eu não compreender primeiramente a legalidade do preço que foi pago, que a justiça exigia, eu não passo nem desse passo. A Bíblia diz: é salvação, é dom gratuito de Deus, para que ninguém se vanglorie. É dom é dádiva, é benefício de Deus, para que ninguém se glorie. Não é lei, não é mérito. Deus não pode te amar mais do que Ele já te ama. Deus não te ama porque você acerta, ou te odeia porque você erra. Ele te ama porque Ele é teu Pai, porque Ele deu Jesus na cruz para te salvar quando você ainda era pecador. Não foi por causa dos meus acertos, foi por causa da minha aceitação, por causa da aliança que eu decidi fazer com Ele. Da parte dele, tudo. Da minha parte, nada. Talvez você está cheio de pensamentos errôneos, desprovido da palavra que diz: não, olha, Deus curou a irmã Ingrid porque ela é uma profeta do Senhor, porque ela ora muito, porque ela prega muito, porque ela está a serviço do reino. Eu não tenho dúvida que eu fui curada pelo amor do Senhor. Não foi por causa de coisas que eu disse, não foi por causa de coisas que eu fiz. Foi por causa do entendimento da legalidade e da vitalidade da redenção. Existe algo legal na redenção. Foi me deixado um testamento. Sabemos que Jesus morreu no nosso lugar. Sabemos que foi por causa das nossas iniquidades e do nosso pecado. Sabemos que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas às vezes, sabe o que a igreja não sabe? É que Ele foi para o seu lugar, para que você viesse para o lugar dEle. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida sobrenatural, vida sobre-humana, vida divina, vida celestial, restituição. Aleluia. Sabe onde Jesus nos colocou? A Bíblia diz que Deus o exaltou e nos deu um nome. Deus o entronizou e colocou ele assentado à destra do Pai. Mas a palavra de Deus diz que ele não está sentado sozinho. Assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, acima da potestade, acima dos demônios, acima das obras do mal, acima do sistema de trevas, acima das doenças, acima da escassez, acima da miséria, assentados em Cristo, em honra, poder e glória, por causa da redenção. Por causa do que Jesus conquistou para nós. Verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito por nós, porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Teve um objetivo, teve um propósito. Deus pretendia um resultado, para que a bênção de Abraão, conforme estava escrito, conforme Deus anunciou o evangelho a Abraão, que fez aquele homem crer e ser imputado
justiça. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justificados em Cristo Jesus, para andar em fé, para andar recebendo e tomando posse do benefício da palavra de Deus, para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé, nós recebêssemos o Espírito da promessa. Uma aliança lá atrás que me garantiu hoje salvação, numa mesa posta do Pai, que tem preservação, que tem provisão, que tem cura, que tem libertação. Não mais cativos, não mais acorrentados. Acabou a força do pecado. Não mais escravos, libertos pelo sangue de Jesus. Quando nós descrevemos a maldição da lei, queridos, a maldição da lei operava sobre 3 aspectos. Na legalidade, a maldição da lei operava sobre o novo nascimento, a possibilidade da gente carregar Deus dentro de nós, morando em nós, morando no nosso corpo. Paulo, quando afirma isso, ele diz: vós sois templo e morada do Espírito de Deus. Recebestes o selo do Espírito Santo, que atesta propriedade exclusiva de Deus. A arca da nova aliança. A maldição da lei alcançava a possibilidade de nós sermos livrados do fogo do inferno. Você não foi inocentado, você foi declarado culpado. Alguém foi que pagou a pena no seu lugar. Alguém pagou a tua pena. Alguém foi para o teu lugar, para que você fosse para o lugar dele. A maldição da lei alcançava um segundo aspecto: pobreza, miséria, escassez, dívida, vergonha, falta, terra improdutiva, terra infrutífera. A palavra de Deus diz que Ele se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos por Ele. Onde tocar nossas mãos, prospera, porque somos abençoados. Somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Minhas contas estão pagas, porque Ele já me abençoou. Se eu botar um carrinho de pipoca, eu vou ser o maior vendedor de pipoca que tem em Cabrobó. Se eu inventar de fazer bolo, comida, abrir um salão de beleza, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A maldição da lei operava sobre o terceiro eixo de escravidão, de aprisionamento: as doenças e as enfermidades. Aleluia. Você pode abrir, por favor, Isaías.
lei dizia que aquele que pecasse certamente morreria. Havia um princípio de justiça que exigia a minha morte, que operava morte sobre mim, primeiramente no meu corpo físico, porque quando Adão pecou, o pecado original matou a espiritualidade de Adão e ele perdeu a eternidade, foi afastado de Deus, foi separado da criação, foi separado do poder divino criador, e a fonte que alimentava a vida em Adão cessou. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós fomos curados. Nós fomos curados. Você não é curado hoje, você já foi curado há 2000 anos atrás. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 2:24. Abre lá para mim, por favor. Estou terminando, pastor. Quase falando a verdade, mas estou chegando lá, que estou terminando. Glória a Deus. 1 Pedro. Diz assim: levando Ele mesmo. A tradução King James diz: levando Ele sozinho. Você não foi com Ele. Levando Ele mesmo em seu corpo, no seu corpo físico, no corpo físico de Jesus, os nossos pecados sobre o madeiro, fazendo-se maldito no meu lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. As maldições da tua mazela, a maldição da tua iniquidade, que autorizava o fogo do inferno, que autorizava as doenças e as enfermidades, que autorizava a escassez e a miséria, estavam sobre Jesus. É o que Isaías diz: pelas suas pisaduras, o castigo que me hoje traz paz, já operou sobre o corpo físico de Jesus, fazendo Ele se maldito no meu lugar, para que eu fosse abençoado, e eu recebesse não só a legalidade que dependia exclusivamente de Jesus, mas agora a vitalidade do que a redenção conquistou para nós, benefícios celestiais de uma vida com Deus, de uma vida em Deus, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver a vida abundante que Ele conquistou para nós, para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Meu Deus, sabe quando foi que foi dito isso? 750 anos antes de Jesus nascer. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. Deus não tinha um plano B. Deus tinha o plano. O plano. Você pode abrir, por favor, Efésios. Abre Efésios aí, por favor. Vem falar disso para você. Aleluia. Efésios 2:22, por favor. A partir do 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina angular. Ele é o plano de Deus. Ele é o plano de Deus. Ele não é o segundo plano. Ele não é um plano substituto. Ele é o plano. Ele é a providência de Deus.
no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, agora não mais impossibilitados de receber, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo a alto, foi de alto a baixo, e o acesso foi liberado para a presença gloriosa de Deus em nossas vidas, como filhos amados, carregando a glória de Deus em nós mesmos. Vá para Romanos, por favor, e a gente vai encerrar. Essa vida que você carrega da glória de Deus, Paulo, quando descreve, ele diz: são embalagens de barro. São embalagens de barro, carregados da glória, carregados da presença. São humanos, falhos, imperfeitos, mas o Deus que nós carregamos é perfeito. A sua palavra é perfeita, o seu plano é perfeito. Jesus já pagou, irmãos. A doença que pode estar operando sobre a tua vida aí, ela já operou sobre o corpo físico de Jesus. E se ela já operou sobre o corpo físico de Jesus, conforme nós lemos, eu não quero pagar de novo não. Se você quiser pagar, você paga, mas você não está mais devendo. Não devemos mais nada à carne, porque a carne foi morta pelo poder de Deus que opera em nossas vidas. Aleluia. Romanos 8. Glória a Deus. A partir do 9. A partir do 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me livrou da lei da morte que me acusava, que dizia que eu não podia, que não era amado, que Deus não me resgataria. Estava condenados, presos ao pecado, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma. A lei estava enferma pela carne que pecava. Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado na carne, condenou o pecado na carne de Jesus. Aquilo que autorizava as doenças vir sobre mim. Doença é maldição, doença não é benefício, doença não é bênção, como o Felipe pregou aqui. Doença não é a vontade de Deus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para aquilo que estava apontando se cumprisse hoje, agora. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Andamos segundo o Espírito de Deus, que nos santifica, que está fazendo uma obra em nós e dentro de nós e através de nós. Porque os que são segundo a carne, eles inclinam-se para essas coisas que são da carne, porque não têm o Espírito Santo, não nasceram de novo. Eles olham para as coisas do Senhor e dizem: é loucura, o povo está tudo ali na igreja para assistir um negócio de cura, que tem uma mulher louca gritando e dizendo que Jesus cura. É loucura para o homem natural que não tem Jesus, para o homem carnal que tem Jesus, mas não sabe a palavra. E aí vive pela lei, vive pela carne, não pelo Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito de Deus se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade poderia ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque Deus é Espírito e vida. Vós, porém,
Diga, está falando comigo. Diga comigo, está falando comigo. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós. Vós, porém, vocês não estão mais na carne. Não tem mais uma vida natural. Não tem mais uma vida na consequência do pecado que autoriza a doença, que autoriza o fogo do inferno, que autoriza as escassez, a miséria. Não estamos mais debaixo da condenação e da maldição da lei, mas agora debaixo do Espírito que vivifica a palavra. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. 10. E se Cristo está em vós? Quem tem Jesus aqui no seu coração? Quem disse que o aceitava como seu Senhor e Salvador? Aqui ele resume toda a legalidade da redenção e a vitalidade da redenção. Se Cristo está em vós, o corpo, a carne, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Sabe, queridos, e às vezes a gente estuda a palavra de Deus e a gente entende que a palavra de Deus ela é escrita e ela fala que quando a Bíblia falar de Espírito, que é a mesma palavra pneuma, então quando fala de Espírito, tanto faz ser o Espírito de Deus como o Espírito do homem, como o Espírito dos demônios, é a mesma palavra para traduzir o que é Espírito. E a gente aprende com os doutrinadores de que quando a Bíblia estiver escrita Espírito com maiúsculo, está falando do Espírito Santo. E quando ela está falando de Espírito em minúsculo, ela está falando de Espírito humano ou Espírito do diabo. Mas aqui o texto está falando no verso 10: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas a Bíblia não fala que a nossa carne é um corpo morto. Lembra que nós aprendemos hoje de manhã que a minha alma está vivinha da Silva, minha carne está vivinha da Silva. Ela está tão viva que ela está militando com o meu espírito. Então ele não está morto, porque se eu tendenciar para a carne, eu vou pecar. Então é alguém que está ativo, é um elemento que está ativo na minha natureza humana. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, não está falando do Espírito que foi recriado, que ele vive por causa da justiça. A Bíblia é amplificada e a King James ela consegue trazer um entendimento mais apurado sobre isso. E o texto poderia ser descrito assim: se Cristo está em vós, o corpo está sendo mortificado por causa dos efeitos do pecado que ainda estão verberando. Porque o corpo não nasceu de novo, ainda estão nos efeitos, esperando a eternidade. Você não está mais sofrendo consequência da maldição da lei, que não opera mais sobre nós. Se doença é autorizada pelo pecado, nós não pecamos mais, nós não somos mais pecadores. Amém, queridos? Mas irmã, que história é essa que nós não somos pecadores? A Bíblia diz que ou nós somos redimidos ou nós somos pecadores. Não existe pecador redimido. Ou você foi redimido pelo sangue de Jesus e essa obra foi completa na sua vida, ou você não foi. E por isso a carta de Romanos está dizendo: Cristo está em você, ou você tem a aparência que Cristo está em você? Está seguindo regras da lei, ou a vida do Espírito que vivifica o que está morto? Se Cristo está em vós, o corpo, a carne que está viva ainda e que ela não recebeu ainda um corpo glorificado, na verdade ela está morta por causa do pecado. Ela está sofrendo degradação, ela está sofrendo rompimento, ela está sofrendo destruição, porque ela não foi ainda alcançada de uma forma plena da redenção, na vitalidade da redenção, embora já foi alcançado na legalidade da redenção. E o 11 é o verso-chave que eu quero fechar agora. Se o Espírito daquele, e aí está falando o verso 10, do Espírito de Deus.
da habitação desse Espírito dentro de nós. É impossível que o Espírito Santo tenha vindo fazer morada dentro de nós e ele não esteja fazendo uma obra. A Bíblia diz que é o Espírito de vida. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, se ele habita em vós, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, se ele habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, o Espírito de Deus, também, além de ter livrado você do fogo do inferno, além de ter livrado você da condenação da morte eterna, além de ter te tirado da enfermidade e da miséria, ele também, ele faz uma obra além, na plenitude da vitalidade, da redenção. É o que Paulo afirma aqui. É impossível que o Espírito de Deus more em você e morte, doença, câncer more junto com a presença do Espírito Santo. Você pode se levantar, por favor? Quando o Senhor tratou comigo sobre esse versículo,